Fala, portinarense, tudo bem? Hoje no podcast contamos com a presença da professora Fernanda, membro da coordenação. Fernanda, bom dia. Bom dia, Rafa. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar com vocês. É sempre bom recebê-la aqui e também do nosso convidado hoje mais que especial, professor Rafael Pimentel Maia, coordenador de pesquisa da Conveste da Unicamp. Rafael, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado, Rafael. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Agora há pouco você conversava com os alunos sobre o processo de ingresso na Unicamp, os caminhos a serem percorridos, e durante a conversa você já deixou claro qual que é a sua área, que é estatística, né? Exatamente, a área dos dados, dos números. Durante a conversa ali você já foi fazendo um levantamento de dados, viu para que grupo de faculdades e cursos eles gostariam de ir. Rafa, você enquanto um coordenador de pesquisas da Conveste, qual é a relevância de ser estatístico para essa área, né? Vamos lá. Tem uma definição de estatística que eu gosto bastante, que diz o seguinte, que o papel da estatística é transformar dados em informação. Então, essencialmente, é isso que a gente faz lá na Conveste, na coordenação de pesquisa. A coordenação de pesquisa tem por responsabilidade tratar dos dados dos nossos inscritos, dos processos. Então, entre muitas coisas que a gente faz ali, a gente faz uma avaliação das provas, né? Qual foi a qualidade dessas provas, como é que foi o desempenho dos alunos, dos nossos candidatos nessas provas, para ajudar as bancas à calibração e preparação das provas nos anos seguintes. A gente faz uma avaliação de qual o perfil desses alunos que estão inscritos, que estão se matriculando, em termos de origem escolar, em termos de perfil socioeconômico, em termos do nível de escolaridade dos pais, enfim, tem várias características que inclusive estão disponíveis no site da Conveste, esses dados são públicos, né? De quem são esses alunos que estão ingressando ou que estão prestando o vestibular. Essas informações ajudam os gestores, né, quem é responsável pelos processos, a entender melhor o processo, a avaliar as políticas públicas, as políticas de inclusão, enfim, ajuda nas tomadas de decisões lá dentro da universidade e de acompanhamento dos processos. Ou seja, vocês são responsáveis, você, enquanto coordenador de pesquisa, de criar o retrato de quem é esse aluno que está chegando para o vestibular. Exatamente, exatamente. A gente tem, acho que essa foi uma definição muito boa. A gente trabalha em desenhar esse retrato a partir dos dados de quem são os nossos candidatos, de quem são os nossos matriculados e de acompanhar como é que esse retrato ele vai mudando ao longo do tempo à medida que a Unicamp, a universidade, vai tomando algumas decisões nas políticas de inclusão, na forma que a prova é aplicada, na forma que a prova é construída, né? Falando em mudança do vestibular, para este ano nós temos algumas mudanças que são significativas para aqueles que estiverem percorrendo pela prova, né? Exatamente. Na primeira, a gente vai incluir os conteúdos eles já estavam incluídos implicitamente, mas explicitamente agora, conteúdos de filosofia e de sociologia. Então, já na primeira fase, que é uma prova de múltipla escolha com 72 questões, nós vamos ter 3 questões de filosofia e 3 questões específicas de sociologia. Na segunda fase, nós vamos ter essas questões de sociologia e filosofia para o pessoal das ciências humanas, uma questão de cada conteúdo, e uma outra alteração que nós temos é para o pessoal de ciências biológicas e saúde, onde nós diminuímos as questões de matemática de 6 para 4 questões e aumentamos as questões de biologia de 6 para 8 questões. Ou seja, vocês criaram uma prova que muitas vezes atende de uma maneira um pouco mais precisa ao perfil do candidato. Exatamente. Essa é a ideia de criar uma prova que não é específica por curso, mas específica por área, tentando se adequar melhor ao perfil, trazer para a gente aquele perfil que a gente espera para aquela área, para aquele curso. Rafa, uma curiosidade que eu acho que cabe aos candidatos ou aos alunos que estão pensando em realizar o vestibular da Unicamp, é que essa diferença de 5 alternativas para 4, do ponto de vista estatístico, ela é extremamente importante, né? Com certeza. Primeiro que aumenta a sua chance de acertar no chute, né? Não que a gente esteja esperando isso de vocês, mas com menos alternativas, você tem mais chance também de conseguir explorar a questão e chegar na alternativa correta, né? E trazer menos itens que sejam dúbios, por exemplo, né? Muito próximos, né? Que pode te levar a uma resposta incorreta. E aí você disse que vocês não esperam isso do candidato, né? Do chute como principal estratégia. O que a Unicamp espera com a sua prova de um candidato, de um aluno que vai ingressar para essa universidade? Eu acho que, para além do perfil do candidato, da coisa técnica específica de cada curso, do conhecimento em matemática, em física, em história, seja qual for a área que você escolheu, a gente espera um candidato que tenha
um senso crítico, um candidato que consiga interpretar um texto independente da área, tanto que as nossas questões de todas as áreas exigem um pouco uma leitura, uma interpretação, um senso crítico em cima das questões. Então, esse candidato que tenha mais autonomia, enfim, e que tem, acho que a palavra-chave aqui, esse senso crítico, essa interpretação de texto, essas habilidades, para além do conhecimento específico que seja esperado no curso que ele tá tentando entrar. E colocarmos a filosofia e sociologia enquanto disciplinas agora com existência nominal no processo é importante para isso. Né? Exatamente, exatamente. O importante aqui é chamar a atenção que esses conteúdos que vão ser abordados em filosofia e sociologia já eram abordados e inseridos dentro da prova de história e da prova de geografia. Mas achou-se importante, para valorizar também o currículo, trazer ele e destacar como conhecimento de filosofia e de sociologia. Não é para ser nada muito específico ou muito profundo, porque a gente também não espera que os alunos tenham, considerando ainda o quão heterogêneo os ensinos, que os alunos tenham muitas aulas de filosofia e sociologia. Mas a ideia é essa, é um conteúdo que já era abordado, mas agora trazer ele de maneira explícita, tanto na prova de primeira fase quanto na prova de segunda fase. Falando em perfil de currículo, uma dúvida que algumas vezes pode ter pairado aí sobre os candidatos é a questão do novo ensino médio. A Conveste já trouxe isso de forma muito clara, né? Não serão utilizados possíveis conteúdos de disciplinas dos itinerários formativos, né? Exatamente. A proposta é que a prova ela se baseie nos conteúdos gerais, de formação geral, e que contemple todos os percursos formativos. Então, embora a gente tenha uma prova que a gente diz que é específica para ciências biológicas, específicas para ciências humanas ou específica para ciências exatas, a base do conteúdo que vai ser abordado, cobrado nas provas, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, vão ser esses conteúdos mais gerais. Não vão ter provas específicas para um conteúdo, para um percurso formativo específico. Tanto que isso foi dúvida em vários momentos de discussões. Então eu fiz um determinado percurso, agora eu não posso prestar prova de outra área. Não, pode, porque a gente vai estar cobrando os conteúdos de base. Em sua palestra, Rafael, você apresentou várias oportunidades que o aluno que ingressa para a Unicamp pode ter dentro da universidade. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência na universidade pública, quais são as possibilidades que o aluno tem entrando, ingressando, passando pelo vestibular. Isso é uma pergunta bastante importante, bastante interessante, para a gente não ter essa visão, ok, eu vou entrar na universidade, é só ter as minhas aulas do curso de estatística e vou me formar em estatístico. Não, a universidade proporciona muitos outros aprendizados e vivências, né? Então nós temos, entre outras coisas, para o pessoal que gosta de esporte, nós temos as atléticas, onde você pode participar de várias atividades esportivas, de competições, durante o seu período ali dentro da universidade. Nós temos as empresas juniores que permitem vocês desenvolver atividades de gerenciamento, de gestão, concomitante com as atividades de graduação. Tem atividades artísticas. Você pode participar de corais, de orquestras amadoras que existem dentro de bandas dentro da universidade. Uma outra possibilidade que você tem é, mesmo estando em um curso específico, cursar disciplinas de outras áreas, né? Pegar como disciplinas eletivas, porque dentro do rol de disciplinas que você tem que fazer e cumprir, tem um conjunto de disciplinas que vai estar dito lá, qualquer disciplina da Unicamp. Então eu posso estar matriculado no curso de estatística ou no curso de exatas e fazer uma disciplina lá da filosofia, fazer uma disciplina lá da arte, fazer uma disciplina da economia, procurar outros saberes que complementem a minha formação como profissional. A ideia é te dar uma formação ampla, uma formação sólida e não só uma formação técnica, né? Então, de fato, ir para uma universidade como a Unicamp vai te proporcionar várias vivências e várias oportunidades para além da sala de aula. Inclusive a internacionalização. Ah, né? sim, muito bem, que a gente apresentou lá. Como eu mencionei, a Unicamp tem uma diretoria de assuntos internacionais que tem convênios com mais de 600 universidades ao longo do mundo. Então, uma outra possibilidade também é você fazer um intercâmbio. É você estar matriculado na Unicamp, participar de algum edital e ir para fora, numa universidade na Europa, nos Estados Unidos, passar 6 meses, 1 ano, com a possibilidade ainda, dependendo de qual universidade que foi e qual o programa, de um duplo diploma. Né? Ou seja, não se trata de um curso, né? Se trata de um ecossistema que o aluno acaba ingressando, né? Exato, exatamente. Isso sem contar a possibilidade você trouxe a possibilidade do aluno buscar disciplinas em outros cursos, e a chance dele, como um aluno ouvinte,
passear por quase que qualquer curso da universidade, né? Sim, sim. Ele pode ser uma outra situação. Você pode se matricular como um aluno regular em uma disciplina de outra área, mas você pode, como ouvinte, participar de qualquer disciplina. Né? E mesmo que você aquilo não esteja contando os seus créditos, mas você pode assistir aula. Inclusive, uma coisa interessante que é possível, talvez não agora, nesse momento que você está prestando o vestibular, você não está pensando nisso, mas eventualmente você pode estar já no meio do final do curso, pensando numa pós-graduação, por exemplo, você pode ainda como aluno de graduação estar assistindo uma aula como aluno especial ou como aluno ouvinte de uma disciplina de pós-graduação para você pensar se você posteriormente quer ir para o mestrado, fazer uma carreira acadêmica. Falando desse ecossistema chamado Unicamp, que se configura como uma das universidades mais importantes da América e, sem dúvida alguma, mundialmente conhecida, principalmente por pesquisadores, o que o aluno precisa compreender, né, Rafa? Que, por exemplo, os 3 fundamentais campos, ali, os 3 campos, Campinas, Limeira e Piracicaba, ele consegue locomover-se por eles, não é? Assim, não é porque você está ou no campus de Limeira ou lotado no campus de Campinas ou no de Piracicaba que você está fixo naquele ambiente, né? Você consegue circular, com certeza, você pode eventualmente estar matriculado no curso em Limeira e quero fazer uma disciplina em Campinas, ou quero participar de uma atividade que vai acontecer em Campinas. O campus, ele é fisicamente, geograficamente separado, mas a universidade é uma só. Então, havendo interesse, sim, você pode interagir com outras disciplinas, com outros professores. Você pode estar em Campinas, matriculado num curso em Campinas, de repente você se interessa em fazer um projeto de iniciação científica, que é um professor de Limeira que está desenvolvendo, que é um professor de Piracicaba que está desenvolvendo. Existe essa possibilidade de você estar trabalhando, ainda mais hoje com a tecnologia, com a possibilidade de fazer coisas remotas e tal, o espaço físico não te prende mais, né? Por isso a importância também de pensar mais sobre os cursos, né? E pensar nas escolhas de primeira opção, segunda opção, e em qual campus, e a concorrência dos cursos também. Você poderia falar um pouquinho mais sobre os cursos? Quais são os mais concorridos, os que não são tanto concorridos? Quais são os aqui de Limeira? Vamos lá, nós temos cerca de 70 cursos, 69 cursos, né, nas diversas áreas, né, nas áreas de artes, humanas, ciências sociais, enfim, exatas, biologia e saúde. O campus, vou começar pelo campus de Piracicaba. Nós temos um único curso, que é a Faculdade de Odontologia. Aqui em Limeira, nós temos 2 grandes campos. Nós temos um campus com 2 grandes faculdades, que é a Faculdade de Tecnologia e a Faculdade de Ciências Aplicadas. Aqui, eu não vou me lembrar de todos os cursos, mas nós temos administração, nós temos nutrição, nós temos engenharia de manufatura, engenharia de produção, engenharia de transportes, engenharia de telecomunicações. Nós temos tecnologia de desenvolvimento de sistemas, temos tecnologia de saneamento ambiental e engenharia ambiental. Talvez tenha mais um Rafa, como curso. Você não lembra de todos os cursos? Talvez. E em Campinas temos mais uma infinidade de cursos, né? Temos cursos bastante concorridos, tradicionalmente a medicina, que chega a 300 candidatos por vaga na primeira fase. Temos arquitetura, ciências da computação, que são cursos também bastante concorridos, mas em geral a boa parte dos nossos cursos são de média demanda, são cursos ali com entre 4, 5, 6, 8 candidatos por vaga. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas boa parte dos cursos de engenharia aqui de Limeira, eles estão nessa fase, nessa faixa de relação candidato-vagas. Uma informação importante na hora de pensar no curso e na sua chance de ingressar é porque na hora que a gente convoca, a gente não tem uma nota mínima para convocar da primeira para a segunda fase. O que a gente estabelece é o seguinte: a gente vai convocar até 6 candidatos por vagas e no mínimo 4 candidatos por vaga. Então, curso, por exemplo, com menos de 4 candidatos por vaga, se você foi fazer a prova e não zerou, com certeza você vai ser convocado para a segunda fase. Então, você tem uma chance grande de ser convocado posteriormente. Não é uma nota de corte da primeira para a segunda, mas sim um número exato, né? Exato ou aproximado, né? De candidatos. Tanto que se você for procurar por estatísticas de notas no site da Conveste, nos últimos anos ele não vai estar como nota de corte, mas vai estar como a nota do último convocado. Certo. Então, aparece qual foi a nota do último convocado ou do último matriculado. E falando já nesse processo de seleção, hoje a Unicamp apresenta uma diversidade de caminhos para que o aluno consiga ingressar.
Você pode falar um pouquinho também sobre essas oportunidades dos alunos? Sim, sim, com certeza. Nós temos o vestibular, que é o tradicional, que já tem mais de 35 anos, mas desde 2019 que a gente vem, ao mesmo tempo que a universidade estava adotando políticas de inclusão, que se resolveu expandir as possibilidades de ingresso. Então, as principais formas de ingresso, para além do vestibular que nós temos o edital de vagas olímpicas, que são para alunos que foram premiados ou foram medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento. Não precisa vai ser o vestibular, não precisa nem ter feito o Enem, né? Basta você ter sido no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, ou os 2 anos que antecedem o ingresso à universidade, ter sido premiado numa dessas Olimpíadas. Não são todos os cursos que oferecem vagas, a maior parte dos cursos são cursos na área de exatas, tem vários aqui de Limeira, inclusive o curso de administração de Limeira não é de exatos, mas oferece vagas nas Olimpíadas, e tem uma gama muito grande de Olimpíadas que são aceitas. E na hora de fazer a inscrição, você escolhe aquela Olimpíada que você foi premiado e que te dá uma maior pontuação, né? Na Conveste tem dados lá de quais são as Olimpíadas, são aceitas, e quais são as pontuações que são atribuídas de acordo com a sua premiação. Para além de vagas olímpicas, nós temos o edital Enem Unicamp, que são vagas também reservadas, e nesse caso reservadas para alunos de escola pública, e a seleção é feita com a nota do Enem. Temos um vestibular indígena. Que não é SISU, né? E o importante, isso no nosso caso, não é SISU. A gente resolveu ter um processo independente próprio, mesmo utilizando a nota do Enem, para que os alunos pudessem participar do SISU e também participar do nosso processo sem gastar ali uma das alternativas. E esse ano nós vamos ter, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Provão Paulista, que a Unicamp também entra com cerca de 10% das suas vagas. Então, vale um planejamento do aluno, né, de pensar já desde o primeiro ano do ensino médio, né, algumas coisas que ele já pode ir fazendo para ter, por exemplo, uma medalha olímpica, né, já desde o primeiro ano, segundo ano, construindo esse seu planejamento para o ingresso no vestibular. E aí também gostaria de ressaltar a importância de se fazer já o vestibular no segundo ano, Rafael. Você poderia falar um pouquinho sobre essa importância de ser treineiro no vestibular da Unicamp? Isso é uma coisa que a gente conversou também. Eu acho muito importante você ter essa experiência e conhecer a prova, né? Conhecer como é que é a dinâmica da prova. Tem um primeiro dia que é a primeira fase, depois tem a segunda fase com 2 dias de prova. Conhecer como é que é o formato da prova. Você pode fazer isso acessando o site da Conveste e tendo acesso às provas anteriores e a simulados. Mas não é a mesma coisa que ter a experiência ali naquele momento de que é sentar ali, se concentrar aquelas 5 horas e fazer a prova. Então, acho bastante importante que você já no segundo ano faça a sua inscrição e tente como treineiro. O importante é o seguinte, no momento da inscrição, não tem a opção treineiro. Então, para a gente, a priori, a gente não distingue o treineiro do não treineiro. O que acontece é que você tem que informar o ano de conclusão do seu ensino médio. Então, vou me formar em 2024. Então, eu já sei que você não é um ingressante em 2024, eu vou tratar você como treineiro. Você vai fazer a prova, você vai ser classificado como qualquer outro candidato, vai receber uma classificação, porém, na hora de convocar, lá no final, na hora de fazer a convocação para matrícula, a gente não convoca você, porque eu sei que você é um treineiro. Mas é importante ter essa experiência para que você vá também no ano seguinte mais seguro para fazer a prova. Um conselho que eu dou é que se você está treinando como treineiro, eu quero fazer medicina. Não coloque medicina como treineiro. Escolha um curso menos concorrido, um curso de baixa concorrência, que é para você ter essa oportunidade de fazer a primeira fase e fazer também a segunda, para ter a experiência completa das provas. Mas eu acho que isso vai te trazer muito mais segurança no ano seguinte, na hora que você for prestar o vestibular. O vestibular da Unicamp, eu acho que uma palavra que talvez o caracterize com certa precisão, eu acho que é modernidade, né, Rafael? Com o perfil da redação, ela já traz esse caráter de modernidade, e o próprio site da Conveste, ele é muito amigável para as pessoas que se interessam pelo processo, inclusive trazendo áreas muito claras para a escola, para quem quer ingressar, quem quer se preparar. Como que o aluno deve encarar o site? Qual que é o melhor caminho para que ele percorra esse aprendizado do processo? Vamos lá. A Conveste, desde a época que eu estou lá, eu posso observar esse site, sempre procurou trazer muita informação. Então, tem muita informação no site para diferentes perfis. Como eu disse, a gente tem acesso aos dados de processos anteriores com relação número de inscritos, relação candidatos vagas por curso. Você consegue percorrer isso para vários anos antes de 2024. Né? Tem dados de quem é o perfil dos alunos que estão ingressando, tem então a questão do perfil socioeconômico, do retrato de quem são nossos ingressantes, né? Tem as provas anteriores, tem muita informação lá. Este ano, o site foi reformulado.
eu não vou lembrar exatamente a carinha dele agora, mas a gente tentou trazer justamente isso. Quando você entra no site, quem é você? O que você procura? Então a gente tentou deixar logo no início uma hora, eu sou aluno, então ao clicar lá, você vai ter acesso a ingressos anteriores. Quais foram a relação candidatos vagas, quantos se inscreveram em cada curso, quais foram as provas. Então você tem acesso às provas de primeira fase, você tem acesso às provas de segunda fase, para os cursos que demandam provas de habilidade específica, você tem acesso às provas anteriores das provas de habilidade específica, e nós temos também um canal para simulado, e tem um outro canal que você vai, que é de cursos, que você consegue clicar no curso e ele te leva para uma outra página trazendo informações sobre aquele curso. Muitas vezes você está numa fase, muitas vezes não, vocês devem estar numa fase de escolher qual curso que você quer prestar e você precisa de mais informações. Então lá você vai saber um pouco de qual é o perfil do profissional que vai ser formado a partir daquele curso e qual é o perfil do curso, em termos de quais as disciplinas que eu vou ter que cursar, o que é a base desse curso no primeiro semestre, no segundo semestre, quantos créditos eu tenho que fazer, como é que é o percurso sugerido para aquele curso. Então, se você entra nessa parte que é para alunos ou para ingressantes, eu não me lembro agora o título como está lá especificamente, você vai ter acesso a todas essas informações. O que eu aconselho é que vocês façam esse caminho, procurem entrar no site da Conveste, procurem acessar as provas anteriores em específico, para vocês se familiarizarem com a forma da prova, como o Rafael colocou, tenta ser uma prova moderna. Cria Unicamp. Ah, sim, uma outra coisa importante, bem lembrado, é o Cria Unicamp, que foi... É um programa novo, começou este ano, com aulões que acontecem aos sábados. Nós já, se eu não me engano, são 10 aulões, tem mais 3 pela frente, 2 agora em setembro e 1 em outubro. É preciso fazer inscrição, acho que do próximo é 16 de setembro, abrimos as inscrições hoje, né? São 260 vagas. Elas acabam logo. E são 2 aulões no sábado de manhã, lá na Conveste, onde vocês vão ter um aulão sobre uma das obras literárias que vão ser cobradas no vestibular e sobre uma das disciplinas, né? São professores de cursinhos que vão dar essas aulas. Então, às vezes você fica com medo, é um professor da universidade, às vezes vai ter uma pegada. Não, é um professor de cursinho que vai entender mais a linguagem de vocês. E tem sido um evento muito legal de interação. Para quem perdeu os anteriores, eles estão gravados lá no site, você consegue acessar. E para quem tiver interesse, é uma oportunidade de ir à universidade, de conhecer o campus, de se encantar com... Eu sou muito suspeito para falar lá do campus. Eu vivencio aquele espaço muito, eu vou nos finais de semana com meus filhos lá. Então, acho que vale a pena conhecer, se encantar e ver que a universidade, como você falou, é um ecossistema bastante interessante para ser explorado aí. E além dessas ações que apoiam os candidatos, há ainda depois do ingresso, há várias ações que a universidade faz para manter os candidatos, aí sim, alunos da Unicamp ao longo de toda a sua graduação, não é? Sim, sim, muito bem pontuado. A universidade há um bom tempo vem preocupado, primeiro, com políticas de inclusão, né, que foram... aumentadas ou ampliadas agora a partir de 2019 com as cotas étnico-raciais, com o vestibular indígena, mas para além disso ela sempre teve uma preocupação com a permanência desse aluno, né? Independente da origem escolar, se vem um aluno de escola pública ou um aluno de escola privada. Então existe um departamento que é o SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante, né? A gente tem lá apoio pedagógico, de auxiliar no planejamento de estudo, tem apoio psicológico e tem também recursos de bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica, tem bolsa de auxílio social. Às vezes o aluno precisa trabalhar, precisa daquela renda, então ele pode se inscrever para um programa que é essa bolsa de auxílio social, onde ele vai trabalhar 10 horas dentro da universidade, em algum projeto, às vezes até projeto de pesquisa, então projetos mais variados. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é da estatística, ele está trabalhando num projeto, num cursinho social, onde ele está gerando dados de acompanhamento daqueles alunos daquele cursinho e ele recebe uma bolsa. Essa bolsa inclui bolsa alimentação, com café da manhã, almoço e janta, auxílio transporte, além de uma bolsa mesmo, um valor, como se fosse um salário, né? Fora as oportunidades também de empresas, né? Então, assim, já abre também caminhos para as empresas juniores, também você tinha mencionado na palestra. Tem as empresas juniores, que eventualmente você pode trabalhar em algum projeto e ser remunerado, mas você tem os estágios, a gente recebe muitas vezes empresas procurando a gente, pedindo indicação de alunos, né, para estagiar. Tem a oportunidade, como eu falei, de iniciação científica, além da bolsa, dessas bolsas do Serviço de Apoio Estudante, o SAI, nós temos um programa de apoio de iniciação científica junto com o CNPq, que é o Conselho de Pesquisa Federal, que oferecem bolsas. Temos alunos que fazem bolsas com a Fundação Paulista, que é a FAPESP, que oferecem bolsas. Então, existem vários caminhos de você
conseguir estar dentro da universidade, fazendo atividades das mais diversas e ao mesmo tempo conseguindo uma renda. Eu mesmo, durante toda a minha graduação, eu estudei a graduação na Unicamp, nos 2 primeiros anos eu tive uma bolsa de auxílio social, na época ela tinha um outro formato, e no 2 últimos eu tinha uma bolsa de iniciação científica. Então, os 4 anos que eu atuei dentro da universidade enquanto aluno de graduação, eu também trabalhava em outras coisas, envolvia dentro desse ecossistema e tinha uma renda. Né? O legal é o aluno, então, perceber, o candidato perceber, né, que a universidade pública, no caso a Unicamp, ela abre portas no setor privado, no empreendedorismo, porque existem muitas empresas que são cria da própria Unicamp, Sim, né? Exatamente. E também no setor de pesquisa. Então, o candidato ele tem que olhar para essa jornada com essa perspectiva, né? De ingressar em diversos setores da sociedade. Exatamente. Não tem uma... Esse é a coisa interessante, porque te abre um leque de possibilidades e que você não tem que tomar essa decisão agora. Não você precisa. pode experimentar isso ao longo da sua vida acadêmica e escolher que caminho que você quer, Então, né? Um vestibular não é definitivo. Não, né? não. E um ingresso também não marca, né? Só a única coisa que você vai fazer, né? Exatamente. Ali a gente tem pessoas que vão sair dali, que vão trabalhar em empresas, ou vão ocupar cargo de gestões. Temos outros que vão ser empreendedores, vão formar empresas, vão fundar empresas. Tem outros que vão para o setor público e vários que vão para a vida acadêmica e eventualmente vão se tornar professores também. Né? Então é uma formação bastante ampla. E a universidade também permite, como você colocou, Fernanda, esse trajeto entre diversas áreas de conhecimento. Não é porque eu entrei num curso X que agora eu tenho que me formar nesse curso X e seguir essa carreira pro resto da minha vida. Não. Você pode ser como eu me encontrei na estatística e seguir minha carreira toda na estatística, mas eu consigo dar vários exemplos de pessoas que ingressam numa área e se encontram em outra, né? E mesmo durante a graduação existe essa possibilidade de uma mudança de trajeto dentro da graduação. Então, nós temos programas de transferência interna, por exemplo. Então, você pode ingressar num curso e pedir o remanejamento para um outro curso, né? E o mais importante, talvez, desse bate-papo, é que ainda dá tempo de se inscrever. Ótima lembrança. As inscrições do vestibular estão acontecendo. Elas, de início, elas terminariam no dia 31 de agosto, que foi na semana passada, mas elas se forem estendidas até a próxima quarta-feira, dia 6 de setembro. Então, se você está nos ouvindo, está no 2º ano ou no 3º ano, não fez a inscrição ainda, corre que dá tempo de fazer a inscrição. Estamos aguardando vocês lá para fazerem as provas, serão recebidos da melhor maneira possível e gostaria muito de ver vocês do Portinari lá na Unicamp o ano que vem. Acesse o site da Convest. www.convest.unicamp.br, tem muita informação lá. E tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato com o pessoal da comunicação. O e-mail é vestibular@convest.unicamp.br. Perfeito. Fernanda? Agradecer demais a presença do professor Rafael aqui no colégio, foi muito bom, ficamos muito felizes com o retorno de todo o agendamento que nós fizemos, foi um retorno muito rápido, muito amigável. Agradecer também a professora Márcia Mendonça, que nos abriu essa porta, nos mostrou esse caminho, e a sua presença aqui foi muito proveitosa, Rafael, que você volte sempre, né? Estaremos sempre de portas abertas também para recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer estar falando da Unicamp, estar falando do vestibular. E podem me convidar que eu venho novamente. Eu fico muito agradecido porque eu fui muito bem recebido aqui do momento que eu cheguei até agora. Muito obrigado. Rafa, agradecemos sua presença, professor Rafael Pimentel Maia. Rafa, tá bom? Coordenador de pesquisa da Convest. Fer, muito obrigado. Obrigada. Foi uma manhã extremamente proveitosa para todos nós. Conversa com os alunos, sala dos professores e agora estendendo essas informações a toda a comunidade. Muito obrigado, acessem o site da Convest, façam suas inscrições e um bom processo. Isso aí. Vejo vocês lá no próximo ano. Até mais.